Olha só, se não é o senhor leiteiro que veio extrair mais conteúdo dessa vaca seca e magra. Mas calma, meus amigos, porque a fonte ainda não tá vazia. Hoje nós vamos fazer mais com essa franquia, que é uma das razões para a existência desse canal, afinal de contas. Enquanto eu estava escrevendo o roteiro para esse vídeo, a WayForward decidiu, depois do que parecia uma eternidade, soltar notícias sobre a série e já anunciaram o próximo lançamento. Mas quando esse jogo vai sair, eu não faço a menor ideia, então o negócio é trabalhar com o que a gente tem enquanto espera. E eu já tinha essa ideia do vídeo de hoje em mente desde os primórdios do canal, a de fazer uma tier list. Eu sei que você que está me assistindo em pleno 2023 não vive debaixo da pedra do Patrick e sabe o que é uma tier list a esse ponto da existência. O que não falta é vídeo disso na internet, e a gente vai estar vendo isso até um futuro bem distante porque é uma forma gráfica, intuitiva e muito organizada de ranquear as coisas. Pensando nisso, eu me perguntei, o que daria de Shantae para fazer uma tier list sobre? Talvez ranquear os 5 jogos da série? Não, eu fiz uma review para cada um desses jogos e se eu dedicar um vídeo inteiro para uma tier list deles, eu ia só me repetir em tudo o que eu já falei nas minhas análises. E a minha opinião sobre cada um deles não mudou nem um pouquinho. Eu acho que só assistindo os meus vídeos vocês já conseguem imaginar como seria uma tier list minha. Caso não consigam, aqui vai. Tier C, Shantae de Game Boy Color. Tier B, Risk's Revenge, Half Genie Hero na frente. Tier A, Seven Sirens. E Tier S, Pirate's Curse. Também tem esse daqui, mas ninguém jogou essa porra. Então sobre o que vai ser a nossa tier list? Me chamem de Animal Planet, pois hoje nós vamos ranquear as transformações da Shantae. Eu nunca falei profundamente sobre cada uma delas, então essa é uma ótima oportunidade. Se tem algo ranqueável nessa franquia, é isso. Eu não vou spoiler como ficou a tier list, porque eu quero ir de tier em tier explicando cada colocação ao invés de mostrar minha opinião toda pra vocês de uma vez só. Nós temos 5 tiers e eu ranqueei cada forma animal baseada em 3 quesitos. Utilidade, o quão útil é a transformação, o que ela agrega no que a Shantae consegue fazer e em quantas e quais situações ela pode ser utilizada. Implementação. De que formas e o quão bem a habilidade é usada no jogo ou jogos onde ela aparece. E por último, diversão. Esse é o mais subjetivo de todos e eu acho que dispensa explicações. O tanto que cada transformação tiver de cada quesito é o que determina a colocação dela no ranking e o tier onde ela aparece. Antes de começar, vamos estabelecer umas regras. Primeiro, nessa tier list eu vou estar contando apenas transformações de animais, então nada dos equipamentos de pirata do Pirate's Curse. Segundo, eu também não vou estar contando aquelas transformações opcionais especiais do Half Genie Hero, porque elas não servem o mesmo propósito de uma transformação tradicional e não são parte da progressão daquele jogo, não existindo nenhuma implementação delas nas fases. Eu também não vou contar a forma especial de Tinkerbell do Shantae de Game Boy Color e Half Genie Hero. E por último, essa tier list é baseada na minha opinião. E como Lorde dessa seita, ela é a única que importa, e se você discordar de uma coisinha sequer, você está errado, você é virgem e você é burro. Eu deveria deixar claro que isso é uma brincadeira, tá? Só lembrando mesmo, por incrível que pareça, tem gente que leva isso a sério. E se puderem apertar essa mãozinha embaixo, vai ajudar muito no engajamento do vídeo e também vai me impedir de aparecer no seu quarto à noite com um pedaço de pau. Brincadeira, gente, nossa, como esse cara tá engraçado hoje, hein? É por isso que é importante sempre deixar a medicação em dia. Com as regras na mesa, a gente pode dar início à brincadeira. Começando pelo Tier D. D de drogas. Você não quer drogas, você quer evitar as drogas, assim como essas habilidades. Esse é o tier mais baixo da lista. Eu reservei ele para as que eu considero as 2 piores formas animais da franquia toda. Ocupando o último lugar na lista, na 14ª colocação, nós temos o rato. O rato foi uma das transformações novas que estreou no Half Genie Hero. Isso mesmo, amigos, olha como a vida é bela. Eles jogaram fora uma forma de lagarto, cobra, tigre e súcubo, mas colocaram esse cocôzinho azul que só não é menor que cérebro de terraplanista. O que essa transformação faz é permitir que a Shantae se enfie nesses buracos e atravesse esses caminhos de rato em forma de labirinto para alcançar lugares que seriam impossíveis de acessar de outra maneira. O conceito da transformação não é totalmente ruim, mas a implementação dessa ideia é terrível, porque você tem que percorrer distâncias muito longas estando bem pequeno e por caminhos que ficam se dobrando dezenas e dezenas de vezes para formar essa trilha cheia de curvas, onde para ir de um ponto A a um ponto B, você tem que ficar dançando com direcional, dando voltas, fazendo zigue-zague, e isso faz com que percorrer qualquer distância por esses caminhos leve 5 vezes mais tempo do que levaria se a trajetória fosse só uma linha reta.
E todo o caminho de rato é assim. E isso fica bem tedioso bem cedo e dá a impressão de que leva uma eternidade para chegar onde você tem que ir. Essa é a única transformação na série toda que eu sinceramente acho uma bosta quando chega a hora de usar. Porque eu sei que eu vou ter que ficar 10.000 anos vagando por uma trilha dentro do chão e lentamente chegando mais perto de onde eu preciso estar. Um potencial bom seria se ao invés desse trajeto enviesado nós tivéssemos, por exemplo, uns mini desafiozinhos de plataforma embutidos no chão e paredes por onde o rato passa. Assim seria bem mais divertido, variado, interessante e menos arrastado se mover com o rato por aí. Por isso eu digo que o conceito em si não é ruim, só a implementação que foi. Mas e no quesito utilidade? Tem alguma coisa que o rato agrega que ajuda você fora desses labirintos? Nenhuma. Na real, ele desagrega de você. Tu fica pequeno, mais lento, e mesmo depois que pega o talismã do rato, que permite ele usar esse ataque de mordida, ele só causa 1 de dano. Até corte de papel dói mais que isso. Bem mais, na real. Enfim, o rato é uma transformação ruim que oferece uma experiência tediosa graças à implementação repetitiva dele e não tem nenhuma utilidade fora a situação específica onde ele é usado. Com isso, ele pega o último lugar. A aranha é a única forma animal da série toda que funciona de formas totalmente diferentes nos 2 jogos onde ela aparece. Então eu decidi ranquear ambas as aranhas separadamente. E a aranha do Half Genie Hero toma a 13ª colocação como a 2ª pior transformação da franquia. O rato tem uma implementação péssima porque a forma como ele é usado é ruim, mas a frequência em que ele aparece não é tão baixa. Já a aranha seria o contrário. A forma como ela é usada é bem decente até. Tu consegue andar pelo teto com ela, mas sabe quantas vezes ela é usada no jogo inteiro? 2! E não são nem porções inteiras dedicadas pra ela, não. Tu usa ela em 2 cantinhos de fase pra pegar 2 coletáveis opcionais, e é só isso. O tempo de participação total dessa forma animal na aventura desse jogo de 5 horas não deve dar nem 1 minuto e meio, e eu nem tô brincando. Essa é a habilidade mais mal desenvolvida de todas, parece que eles nem queriam colocar ela aqui e só enfiaram ela aos 45 do segundo tempo. Quando você usa ela, você usa. Mas quando não tá usando, esquece que ela existe. A aranha podia sumir desse jogo e eu acho que ninguém daria falta. Como ela é mal utilizada, você nunca vê nenhuma situação legal ou criativa que use a habilidade de andar pelo teto. E também não tem como usar isso para pular sessões demoradas de uma fase e talvez se beneficiar em uma speedrun. Não existe um truque ou atalho sequer dentro das fases que é possível usar essa transformação. Sendo assim, não é nem um poder útil e nem divertido. A outra coisa que a aranha consegue fazer é atirar esse projétil verde venenoso depois que você obtém o talismã da aranha. Infelizmente ele é um dos piores ataques do jogo, sendo lento e com dano baixo. Eu sempre me pergunto quem em sã consciência usa isso. A aranha é uma péssima transformação, mas eu coloquei ela na frente do rato porque pelo menos ela só é decepcionante e não desprazerosa de usar. E o ataque dela é um pouco melhor que o do rato. Agora vamos pro próximo tier. Enquanto as transformações do Tier D são só ruins e fazem tudo errado apesar de um bom potencial, as do Tier D até são medíocres por boa parte do tempo, mas em certas situações elas conseguem sim mostrar um brilho. O C é C de câncer, pois essas habilidades querem ser boas, mas tem algo segurando elas. E no 12º lugar, ocupando a posição mais baixa do Tier C, nós temos a primeira transformação dos Seven Sirens nessa lista, a Gastrofuradeira. Com ela você pode perfurar por essas seções de areia e chegar a lugares novos. A forma como ela se move é bem semelhante à do rato. A diferença é que você consegue se mover livremente com ela e não tá preso em uma trilha que tu é obrigado a seguir. Assim você consegue criar seus próprios caminhos pela areia. Por isso, diferente do rato, essa transformação não cansa tão rápido. Ela é bem direta e chegar onde você precisa com ela não demora tanto. E você ainda pode pegar a carta Dirt Crawler para fazer ela ir ainda mais rápido. Então por que a furadeira tá tão baixo nessa lista? Bom, ela pode até não ficar tão tediosa de usar quanto o rato, mas ela também não fica mais divertida. Não tem muita coisa nessas seções de areia, você só atravessa. Essa habilidade é bem simples e não oferece quase nada. É 100% situacional apenas para essas partes de areia. Tu não consegue nem ativar ela fora dessas partes. Parece que essa transformação foi mais pensada como uma chave do que como uma habilidade.
Eles precisavam bloquear sua progressão naquele jogo para você não ter acesso a certos lugares em certos momentos, então socaram essas partes de areia por todo lugar e depois só te deram uma forma de passar por elas, e não um poder legal com usos criativos. Tudo o que você vê é o que você recebe. Então o Tier C me pareceu o melhor lugar para furadeira, pois diferente da aranha, ela não é mal utilizada e diferente do rato, ela não tem uma implementação bosta, só medíocre mesmo. No 11º lugar, logo após a furadeira, vem o sapo marinho. O sapo é uma forma animal bem fácil de ranquear depois de falar da furadeira. Simplesmente pegue tudo o que eu acabei de falar dela e aplique ao sapo, só que trocando seções de areia por água. As duas funcionam em terrenos diferentes, mas servem o mesmo propósito, e controlam igual. Tudo o que uma faz bem ou mal, a outra também o faz em seu respectivo terreno. Mas eu tô botando o sapo marinho na frente da furadeira porque até onde eu me lembro as seções de água são mais frequentes que as de areia, e também porque o sapo é um pouco mais rápido. Principalmente depois que tu pega a carta que bufa a velocidade de natação. Aí, meu amigo, tu deixa até o cara que filma o Flash com o cu caindo da bunda. Realmente não tem muita coisa a adicionar. O sapo marinho e a furadeira são praticamente iguais, então é justo colocar os dois um ao lado do outro no ranking. Mas pelas razões que eu dei, eu acho o sapo marinho um pouco superior. Só um pouquinho. O sobrinho do Batman é o nosso 10º colocado. Ele é uma das transformações novas do Half Genie Hero e uma das duas transformações naquele jogo que é só uma versão objetivamente pior de outra, no caso, a arpia. Ambas as formas são usadas para voar, mas o que diferencia o morcego é que ele só consegue voar para os lados. Tu fica preso no eixo horizontal, que se forma a partir do ponto onde você se transformou, e aí consegue voar para a esquerda ou para a direita, mas não para cima e para baixo, então seu voo é super limitado. O morcego, assim como a aranha, é mal usado. Se eu não me engano, ele só é necessário em 3 lugares específicos. Só que existe uma grande sacada. Diferente da aranha, o poder dele pode ser sim usado ao seu favor, dando ao morcego muitos pontos de utilidade. Com a habilidade de voar para os lados, tu consegue trivializar vários desafios de plataforma, passando por cima de buracos, dando tchauzinho para os inimigos lá embaixo e demonstrando um enorme apreço e valorização pelo trabalho dos level designers que gastaram tempo e esforço para criar esse level que você está ignorando. Mas isso é claro se valorização for um sinônimo de dedo no meio para você. Podendo esquipar tantas sessões de plataforma, essa habilidade compensa muito numa speedrun e pode te livrar de umas dores de cabeça caso tu esteja com dificuldades para passar de alguma parte. Mas aí tu tem que ser muito ruim no rolê, porque esse jogo não é tão difícil. A razão do morcegão tá tão baixo no ranking em um tier baixo é que realmente, se tu tiver precisando pular umas sessões inteiras de uma fase, a habilidade é útil. Mas e se tu não tiver precisando? E provavelmente não vai. Se tu estiver jogando esse jogo casualmente, você não tem razão para ficar pulando porções inteiras de uma fase. Tu vai jogar aquela fase da forma que ela é jogada normalmente. Afinal, a graça e a diversão de um jogo de plataforma vem dos desafios de plataforma. Ter uma maneira de só passar por isso tudo sem esforço algum pode ser conveniente em algum contexto específico, mas não torna a gameplay melhor ou mais divertida. Pelo contrário. Essa é uma habilidade nicho perfeita para speedruns, mas em jogadas normais e casuais, ela só fica esquecida por boa parte do tempo, porque, de novo, ela só é realmente requisitada em uns 3 momentos do jogo inteiro. O morcego, quando é útil, mas são situações específicas e ele não é bem implementado ou tão divertido de usar. Subindo mais na lista, nós chegamos no Tier B. Esse é o tier médio da lista, aqui as transformações são o que eu chamaria de balanceadas. É isso, B de balanceadas. Elas não são ruins como as do Tier D ou fracas como as do Tier C, mas também não são boas o suficiente para irem mais para cima na lista. Começando com a nossa 9ª colocada, a aranha, de novo. Mas essa aqui é a aranha do primeiro jogo. O que ela faz é escalar e andar livremente por certas paredes no fundo dos cenários. Ela pode não ser tão abraçável e kawaii quanto a outra aranha, eu nem sei se as pessoas ainda usam essa palavra, mas ela com certeza é melhor implementada. Existem bem mais situações e lugares no mundo desse jogo onde você tem a oportunidade de tirar vantagem da habilidade dessa aranha, ao contrário do que eu posso dizer da outra. Mas uma característica dessa forma animal que eu não posso deixar de falar sobre é o projétil que ela consegue atirar. A única semelhança entre as duas aranhas é que ambas têm um talismã chamado Spider Venom, que é aquele catarrão verde tóxico, mas enquanto o da aranha do Half Genie Hero é uma bosta, a versão dele nessa aranha aqui é uma metralhadora da morte. Ele é bem mais rápido e efetivo aqui, e ajuda muito se você lembrar que os inimigos desse jogo são umas esponjas de dano que demoram eras pra morrer.
Isso faz dessa aranha uma transformação útil e divertida de usar. Me lembra até aquele meme, The Virgin Half Genie Hero Spider Venom Fan, The Shed Enjoyer. Eu acabo que não tenho muita coisa pra reclamar dessa aranha, eu só acho que as transformações que vêm na frente são melhores em alguns aspectos, então ela fica em nono lugar, mas no Tier B. A transformação a seguir foi provavelmente a mais difícil de ranquear a lista inteira, e talvez seja o ranking mais controverso da lista. Eu não conseguia decidir se eu deixava o caranguejo no Tier B ou subia ele pro Tier A. Mas no fim, a 8ª colocação no Tier B foi o melhor lugar que eu arranjei pra ele. O motivo desse meu questionamento é que o caranguejo tem um poder que é possivelmente um dos mais apelões aqui. Se você tiver na forma de caranguejo e apertar pra baixo, ele se esconde dentro da carapaça impenetrável dele. Você se torna invencível e nada consegue te causar dano. Absolutamente nada, nenhum ataque ou hitbox que te atingir vai sequer causar um arranhão em você. Se o planeta for pulverizado por uma supernova, o caranguejo vai ficar bem. Isso é basicamente obrigatório no modo hardcore do Half Genie Hero, onde tudo te acerta com a força de um trator e você morre com facilidade. Tá, beleza, então por que essa transformação supostamente quebrada não tá no Tier A? O grande motivo é que Half Genie Hero não é um jogo desafiador a ponto de um movimento de invencibilidade ser necessário, exceto, é claro, pelo modo hardcore. Mas na dificuldade padrão, que é a campanha principal do jogo, eu não vejo razão para se preocupar em usar isso, por mais quebrado que seja. É tipo comprar um carro com umas 10 funções extras exclusivas que tu pode usar, mas não precisa, então nem se incomoda em lembrar que elas existem. A única situação onde eu vejo as pessoas usando esse poder do caranguejo é no modo hardcore mesmo, porque é só esse modo que te coloca em situações complicadas a ponto de te forçarem a usar um movimento de invencibilidade como esse, por ser a melhor solução para os desafios que esse modo te traz. Mas isso não existe em nenhum outro modo desse jogo. Para algo ser realmente útil, você precisa ter contexto, situações próprias, e é por isso que essa é uma das melhores habilidades para usar no modo hardcore, mas não tão necessária se a gente olhar o resto do jogo. A segunda razão do caranguejo estar no Tier B é que eu não estou contando só o quesito de utilidade. Na questão de implementação, por exemplo, essa transformação tem culpa no cartório. O propósito principal do caranguejo é dar uma forma de explorar debaixo d'água mais cedo no jogo. Com ele você pode afundar na água, mas está preso à gravidade e não pode nadar livremente, o que torna ele bem limitado em quantos lugares ele pode acessar. Ele só serve como um aperitivo das sessões de água desse jogo. A exploração debaixo d'água de verdade só começa quando tu pega a sereia. Na real, tá aí mais um problema. Quando tu pega a sereia, o caranguejo só é deixado de lado pela outra metade inteira do jogo. Com isso, essa não é uma forma animal tão boa de usar. Mas ela vem pro tier mediano porque poder se tornar invencível, apesar de algo não tão requisitado nesse jogo, não me permite colocar essa transformação em um lugar mais baixo do que esse. No 7º lugar nós temos a transformação que eu penso ser a mais mediana de todas. Essa não fede nem cheira, não faz nada de extraordinário nem nada de horroroso. Sim, eu estou falando do elefante. O elefante é uma das formas animais mais clássicas e icônicas da série, e ele permaneceu consistente em todos os 3 jogos onde ele aparece. A sua investida poderosa consegue quebrar pedras e atropelar inimigos, e o talismã do elefante permite ele cair com força esmagando o que tiver debaixo dele. Os usos dele até que são interessantes, tirando no Risk's Revenge onde ele só é usado para quebrar pedras. Mas no Shantae de Game Boy Color ele tem uma boss fight dedicada só pra ele, e no Half Genie Hero ele além de quebrar pedregulhos também consegue empurrar blocos gigantes e esmagar essas flores para soltar itens, e na área do deserto tu consegue atravessar a tempestade de areia sem ser empurrado para trás. A implementação dele no jogo não é nada mal, mas o elefante é uma das várias formas animais que você realmente só usa quando o jogo te pede, porque fora desses usos que eu acabei de citar, que são bem situacionais, o elefante não compensa muito ser usado. Tu pensa que uma habilidade que acerta as coisas com a força de um caminhão seria bem útil para lidar com inimigos, mas não é. O elefante não causa tanto dano assim, tirando com esse inimigo específico aqui. Mas os únicos outros que ele consegue matar com facilidade são aqueles que já são fáceis de matar usando o cabelo da Shantae. Qualquer inimigo com uma barra de vida maior vai ser um problema. Mesmo com a força de um elefante, a Shantae ainda precisa bater várias vezes nesses inimigos. Usando o elefante do Half Genie Hero, por exemplo, ele causa 10 de dano. Só que, pra comparar, o seu cabelo consegue causar 8 de dano no máximo. Só que 8 de dano nessa velocidade é bem mais que 10 de dano nessa lentidão. Ou seja, por que eu trocaria pro elefante?
Sem falar que ele se move lento e pula bem baixo, o que faz sentido, mas ainda não é bom numa situação de combate. Porque combate não é só sobre bater, é sobre poder desviar e ter reflexos, mas com a lentidão do elefante você fica 100% vulnerável a qualquer tipo de ataque. Acaba que o elefante não é tão útil fora as coisas para as quais ele é necessário, mas ei, pelo menos isso aqui é bem satisfatório. Agora sim, nós finalmente chegamos em território bom de verdade, o Tier A. A de amor, A de alegria, A de assadeira de George Foreman, porque é muito maravilhoso. Essas são simplesmente transformações boas e eu não tenho nada de grande a reclamar sobre elas, só umas coisinhas específicas, mas no geral são acima da média. E por que nós não começamos falando no nosso 6º colocado, o Jabuti? E eu me recuso a falar o nome completo dessa transformação, pois Seven Sirens é um bom exemplo do porquê você não deveria usar tradução automática no seu jogo. O Jabuti é uma versão melhorada do elefante. Com ele você tem toda a força do mamífero gigante e uma ótima mobilidade, que é o que faltava. Você também tem o bônus de poder usar ambos os movimentos dele com apertar de um botão, sem a necessidade de trocar para uma outra forma separada e lenta, o que só torna essa transformação ainda melhor de usar. Um dos movimentos é essa queda esmagadora, igual a do elefante, que é a única forma de atacar para baixo nesse jogo. O outro movimento, que é o principal, é esse dash em que o animal sai deslizando para frente a alta velocidade atropelando tudo no caminho, o que é bem divertido. Infelizmente o dano que isso causa é o mesmo do elefante, então mais uma vez, se os inimigos que tiverem no seu caminho forem pequenos, tá de boa, mas se tiverem uma barra de vida com mais HP do que o ataque consegue tirar, você não vai matar o bicho e o seu dash vai ser interrompido. Mas pelo menos se isso acontecer, você não vai tomar o dano do contato com o inimigo e ganha uns frames de invencibilidade para poder se afastar em segurança, o que foi um toque bem pensado dos desenvolvedores. E o Jabuti ricocheteia nas paredes, o que pode ajudar em certas salas e atrapalhar em outras, já que tu acaba batendo numa parede e sendo mandado de volta para a sala anterior. No jogo essa transformação só é usada para quebrar pedras, mas a utilidade dela não tá só limitada a isso. Afinal, é a forma mais rápida de viajar nesse jogo, sendo extremamente conveniente num mundo Metroidvania. Entrando no top 5, na 5ª colocação, vem o Jet Octo, ou como é conhecido nas terras latinas, Lula Molusco. Ou polvo a jato, mas Lula Molusco é mais top. Essa deve ser a forma animal mais fácil de explicar. Ele é um pulo triplo. É isso. Pulos duplos ou triplos são uma das habilidades mais clássicas e importantes em um jogo desse gênero. São ótimos para mobilidade e percorrer seções verticais com velocidade e precisão. Além de ajudarem na exploração do mapa, também são bem quebrados em seções de plataforma, tornando quedas quase impossíveis. A utilidade de um pulo triplo no Metroidvania já foi escrita tantas vezes que eu fico até com preguiça de ter que falar do que todo mundo já sabe. Esse tipo de poder é obrigatório em um jogo como esses. Ele tem toda a razão para existir e eu não sei o que reclamar dele. É simples, é divertido, tem muitos lugares onde você pode e vai usá-lo. E ele merece estar no top 5. Em 4º lugar vem uma das transformações mais icônicas e memoráveis da série, a sereia. Que não é exatamente um animal, pelo menos a Wikipédia não diz que é, o que na verdade é bem legal o fato da Shantae também poder se tornar criaturas místicas fictícias, mas a sereia está no topo do Tier A por causa da sua implementação incrível ao longo da série. Sim, ela é uma habilidade situacional, mas ela meio que tem que ser situacional. É a porra de uma sereia, tu só vai usá-la para sessões de água mesmo. Mas o que ela consegue entregar a partir dessas sessões de água é bem acima da média se comparada ao que outras transformações entregam a partir das suas funcionalidades. Com a sereia você acessa várias partes exclusivas do mapa que são só possíveis de se navegar com ela. Existe um mundo todo de coisas e possibilidades dedicadas só para ela que você não encontra fora d'água. Com o seu nado livre ela é a melhor transformação para explorar esses ambientes, e o talismã da sereia permite ela atirar bolhas explosivas que são ótimas para se lidar com inimigos. Fora que nos 2 jogos onde ela aparece existem essas sessões de shooter onde você desvia de obstáculos e atira em inimigos com ela, o que é bem divertido apesar de fácil e dá uma diferenciada no gameplay. No Health Genie Hero existe um detalhe bem da hora que são essas estrelas do mar que tentam te atacar se você entrar na água na forma de caranguejo, mas se tu tiver de sereia, elas viram seus gadinhos particulares que compram seus nudes. Não, mentira, a gente ainda não chegou nesse ponto, mas o que eles fazem é atirar nos inimigos com você, o que é um toque bem legal. A sereia é uma transformação bem completa e divertida. Mas agora, senhoras e senhores, pessoas e pessoas, nós vamos entrar no Tier S. S de sexo.
que é onde estão as formas animais do nosso top 3. Essas formas são as melhores de todas, as mais poderosas, completas e divertidas. E assim como as do Tier A, possuem poucas ou nenhuma falha que eu consiga me lembrar, mas sendo as melhores, elas têm o próprio Tier para elas. Em terceiro lugar para inaugurar essa categoria, nós temos ela. Não é um pássaro, não é um avião. Na verdade é um pássaro sim. Na real eu não sei, deixa eu pesquisar. Arpia, na mitologia grega, monstro com cabeça de mulher, corpo de pássaro e garras muito afiadas. 66% pássaro eu diria, tirem suas conclusões. A arpia era a que eu considerava a melhor forma animal de todas, mas uma coisa fez com que ela caísse para a terceira colocação. De qualquer forma, ela ainda é uma habilidade incrível e merece o Tier S. A arpia pode voar infinitamente, atravessando qualquer seção ou área de forma rápida e segura, sendo perfeita em speedruns, mas principalmente ótima para coletar o resto dos itens que faltam nas áreas caso você esteja caçando um 100%. Eu digo o resto dos itens porque nos 2 jogos onde essa transformação aparece, você só tem acesso a ela perto do final do jogo. A essa altura você já explorou e passou por todos os lugares, e por isso eu acho que a arpia não pode ser a número 1. Ela é tipo aquele seu amigo ou familiar que chega tarde pro churrasco, só que a carne boa acabou e ele tem que se contentar com uns pedaços mornos de linguiça e resto de asinha de frango. Já que a arpia fica só com as sobras da aventura, ela não tem a melhor de todas as implementações. Mas a sua utilidade e conveniência, assim como seu valor icônico, são o suficiente para colocar ela bem alto na lista. No jogo de Game Boy Color ela é quase que obrigatória se tu quiser fazer 100%, porque você provavelmente vai estar cansado de andar por aquele mundo horizontal longo e super frustrante de atravessar graças aos inimigos esponja de dano que te pegam a cada esquina. A arpia também é uma salvadora no Health Genie Hero, onde a esse ponto o backtracking vai estar mais do que palpável e ter uma forma de atravessar essas fases o mais rápido possível para pegar os itens que faltam sem ter que jogá-las normalmente pela milésima vez é totalmente bem-vindo. A arpia é S de supimpa e o seu lugar é voando no topo da lista. Chegamos ao segundo lugar. A forma animal que ganha a medalha de prata é ele. O grande, o único, o primata. Essa é sem sombra de dúvidas a transformação mais icônica e popular de todas. Quando você pensa nas transformações da Shantae, a primeira coisa que vem na cabeça é o macaco. Ele simplesmente representa. Ela é o primeiro poder que você pega em todos os jogos que está presente, ao contrário da arpia. Sendo assim, você pode usar ela pelo jogo todo e tirar vantagem de toda a mobilidade incrível que o macaco te dá. Você corre mais rápido, pula mais alto e escala paredes. Isso agrega muito no gameplay e é compatível com quase toda a situação que você encontra. O macaco é a habilidade perfeita para exploração, e uma das formas da Shantae que não está só limitada a uma função específica. No jogo de Game Boy Color, o talismã do macaco adiciona esse ataque ao moveset dele, o que permite você ficar um bom tempo com essa transformação ativa sem precisar trocar de volta para Shantae por estar muito vulnerável. Nos jogos posteriores, a função do talismã foi mudada. Agora ele faz com que o macaco possa usar um longo dash horizontal para fora de uma parede. Não é tão útil quanto as garras que fazem ele atacar, mas ao menos isso compensa na implementação extra da habilidade, pois você consegue atravessar passagens estreitas e alcançar distâncias ainda mais distantes. Com o tanto de coisa que você pode fazer com essa forma, ela é extremamente divertida, versátil e bem usada do começo ao fim, já que é a primeira que você pega. Mas mesmo depois de tudo isso, a gente ainda não tá no primeiro lugar. Então o que possivelmente poderia ser melhor que o macaco? Eu pensei bem antes de fazer isso, mas no fim essa foi a conclusão que eu cheguei. No topo do Tier S, o nosso primeiro lugar vai para uma outra habilidade que eu me recuso a pronunciar o nome completo em português, muito obrigado WayForward pela tradução desgostosa. A melhor transformação de todas, na minha opinião, é o Tritão. Essa habilidade pega tudo o que o macaco faz e leva para outro nível. A princípio o que ela oferece parece ser algo simples demais, um mero dash comum. Mas esse dash esconde vários truques. Quando você usa ele contra uma parede, gruda nela e pode escalar livremente igual o macaco faz. E isso é bem melhor nesse jogo do que em qualquer outro, pela forma como o mundo é estruturado. Quase toda a sala do Seven Sirens tem como usar o Tritão,
e escalar paredes é uma ótima forma de movimentação vertical que ajuda muito na exploração. Mas o Tritão também se especializa na movimentação horizontal, porque você pode spamar o dash dele para se movimentar mais rápido. O dash também te salva de quedas, auxilia nos desafios de plataforma, pode ser usado de esquiva, atravessa projéteis e inimigos, pois ele tem frames de invencibilidade, o que também torna ele ótimo em boss battles e combate no geral. Deixa eu ver, ele também lava sua roupa, paga seus impostos e faz comida pra você e te traz todinho numa bandeja de prata. O fato de você pegar essa habilidade tão cedo no jogo permite você usar e abusar dela pela aventura inteira, e ela se beneficia muito do fato de você poder ativar ela com apertar de um botão, sem a necessidade de dançar, o que ainda está presente no macaco. Essa é a forma animal mais versátil, útil, divertida, e depois que eu pego o Tritão, eu me esqueço de como é jogar o jogo sem ele. Ele tem ao menos uma função em cada aspecto do gameplay, e se encaixa muito bem, se não perfeitamente, no tipo de jogo que o Seven Sirens quer ser. E isso tudo é a razão do porquê o Tritão é a melhor de todas as transformações da Shantae. Então, no fim, a tier list ficou desse jeito. Se você assistiu até aqui, isso significa que você aguentou a minha voz por vários minutos. Então, eu só quero lembrar de pedir para você me ajudar com aquele compartilhamento e apertar nessa mãozinha embaixo, porque ajuda muito nessa fase do canal. Fiquem com Deus, bebam água e lembrem-se de escovar os dentes. É muito bom.